Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No dia seguinte,
Quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Todo homem que vem ao mundo, esse aspecto da obra de Cristo vindo para tirar os pecados, né, dos homens, para pagar por esses pecados, fazendo uma obra. Mas também João Batista, quando o avista, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler em Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui fala do pecado, no versículo 26. Ele se manifestou na consumação dos séculos para aniquilar o pecado. Esse é Satanás. No versículo 28, fala: Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Há uma figura muito interessante no Antigo Testamento, em Êxodo, quando eles saem do Egito para atravessar o mar, capítulo 14 de Êxodo. Nós vemos em 1 Coríntios 10 que fala sobre que todos nós passamos pela nuvem e pela água, fomos batizados como Moisés, e pela água e pela nuvem, né, na nuvem. Fala dessa nuvem e fala de que uma rocha seguia, e essa rocha era Cristo. Nós vemos nessa passagem aqui em que eles estão saindo do Egito. O Egito é uma figura do mal, o faraó, a figura de Satanás, e eles estão correndo na direção do Mar Vermelho, e de repente eles têm diante de si o mar, atrás o exército do faraó. E era um vale, né, dos lados montanhas, eles não tinham para onde fugir. E acontece aqui da nuvem, nós vamos ver no versículo 15 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou
e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Entre eles se colocou a nuvem, e essa nuvem, para os egípcios, era trevas, era escuridade. Para Israel, era luz, iluminava. Mas era a mesma nuvem, que para uns era condenação, para outros era salvação. A obra de Cristo, Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós lemos em Hebreus como Ele se ofereceu uma vez pelo pecado, para aniquilar o pecado, a obra da cruz foi para aniquilar o inimigo, Satanás. Mas essa mesma obra, que é a condenação de Satanás e seus anjos, é a salvação do homem. Por isso que nós vemos aqui que ele não fala de tirar os pecados de todos, mas de muitos, porque a obra que condena Satanás, ela é para o homem luz e traz o homem ao conhecimento de quem Deus é. Mas o homem pode rejeitar. Como Israel. Tinha nuvem separando eles dois, e aí eles atravessam o mar, mas quantos chegam até a terra? Muito poucos. Perecem no deserto, pela ruindade do coração, por querer fazer a própria vontade e tudo mais. Então, a obra de Cristo, ela está aí, foi por todos. Nós vamos voltar em João. A luz que a luz do homem vem ao mundo. Luz ilumina todo homem que vem ao mundo. João 1,9. Nenhum homem vai poder chegar na eternidade, depois que passou o milênio e vem o trono branco, nenhum daqueles que ressuscitarem para a condenação vai chegar e falar, essa luz não brilhou para mim. Brilhou para todos. Uma vez, eu creio que foi no Canadá, o irmão Darby estava tendo uma conferência, e nessa conferência tinha alguns religiosos, alguns do clero de umas denominações lá, e ele estava falando a respeito dessa luz brilhar para todo homem. E um desses religiosos virou para ele e perguntou, mas e se o homem virar as costas para essa luz? Foi, então a luz vai iluminar suas costas, mas ela vai continuar brilhando. Se o homem rejeita, a luz está aí, ela não tem jeito de ser ignorada. Porque a luz traz à tona, ela evidencia todas as coisas. Quando você acorda de madrugada, se você não acender uma luz, você está correndo o risco de tropeçar nas coisas que você não vê. A luz iluminando todo homem, quer dizer, ela está aí e ela pode ser para você, mostrar o caminho para você até Deus. Se você não quer seguir, é outra coisa. Mas a obra é para isso. Já a obra tirando o pecado do mundo, ela independe de qualquer coisa. Porque é uma obra que veio para aniquilar o pecado. Tirar o pecado do mundo. E que é Satanás. E quando essa obra foi consumada, o Senhor Jesus, sepultado, ele morreu e foi sepultado. Eu creio que nesse momento, Satanás deve ter imaginado, se eu posso dizer assim, que ele tinha conseguido a vitória. Porque aquele que era o Criador de todas as coisas, por meio de quem todas as coisas foram feitas, havia morrido. E lembrem-se que a morte entrou no mundo por Adão, pelo pecado de Adão. Quem trouxe a morte ao mundo foi Satanás, tentando o homem. E de repente está ali, Cristo morto.
vitória de Satanás? Não, ele ressurgiu. A ressurreição de Cristo vem coroar toda a obra com a vitória. E Satanás, vendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, a única coisa que ele podia fazer agora é enganar o homem. Pagando os soldados para dizer que a pedra foi removida, fazendo, imaginar as mil coisas que ele pudesse imaginar, trazendo todo esse mundo com todas as suas atrações, para que a gente pense que a coisa está boa. Mas na realidade a luz de Deus continua brilhando. Satanás está condenado. Como pecador, nós estamos presos, escravos de Satanás. Mas podemos ser libertados pela fé. Crendo em Jesus, você sai dessa posição de escravos, você fala, morri com Cristo. Quando Cristo estava morrendo, eu posso ver, ele estava terminando com o velho Lineu lá, e a partir de agora é um novo homem. Já com vitória, a morte já não tem mais domínio sobre nós. Se nós cremos em Jesus como Salvador, a morte já não tem mais domínio sobre nós. O que quer dizer isso? Que nós não vamos morrer? Que nós vamos ficar aqui na terra eternamente? Graças a Deus não é isso. Que a terra não é nosso lugar. É os céus que é o nosso lugar. E é para lá que nós vamos. Então, quando nós hoje cremos em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados e agora temos vida, não em nós mesmos. Nós não ressuscitamos por causa de uma obra que nós tenhamos feito. Nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Temos vida em Cristo Jesus. E agora, Cristo é o centro de todas as coisas para nós. Os que cremos. Essa luz que alumia todo homem é Deus falando para o homem, vocês têm um modo de voltar. Vocês têm um modo de sair dessa condenação e estar junto aqui de mim. Vir para mim como filhos adotivos, ou adoção, né? Em adoção. Satanás não tem essa chance. A obra foi para aniquilar. Não foi para perdoar. Foi para aniquilar o pecado. E para perdoar os nossos pecados. Por isso, o evangelho pregado, que nós estamos lendo aqui, esse evangelho de João, quando começa a falar de Cristo, que ele estava com Deus, ele era Deus, desde o princípio, se fez carne, habitou entre nós. Versículo 12. E deu-lhes o poder, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Onde está esse homem agora? Ressurreto. Nos céus, glorificado à direita de Deus. De lá intercedendo por nós. Onde está o nosso tesouro? Nos céus. Ele é, para nós, tudo agora. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós podemos pensar de volta, né, na pessoa do Senhor. Né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se aproximando do homem. Deus chegando perto do homem. Nós falamos da eternidade de Deus eterno. E no começo do capítulo, nós, pela fé, conseguimos contemplar a eternidade antes das coisas serem criadas. E agora, depois nós temos uma cena da criação, a criação caída. E nós vemos agora o Senhor no meio dessa criação aqui.
O Verbo se fez carne. Era como se a eternidade agora entrasse no meio do tempo. Não limitando a eternidade, mas abrindo essa visão da eternidade sendo aberta pelo próprio Senhor. Era o homem podendo contemplar a glória de Deus em Cristo. Aquilo que ele jamais poderia alcançar, Deus se aproximou do homem. E esse é o princípio sempre da nossa vida, de que Deus se aproximou de nós, Deus se achegou a nós, Deus nos salvou, Deus nos mantém. E Ele vai nos tirar desse mundo para levar para junto de si. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A criação de Deus não podia mostrar isso. A criação de Deus é maravilhosa e mostra, em Romanos fala que os homens fiquem inexcusáveis, indesculpáveis de que Deus existe. Mas a criação não mostra essa glória de Deus. E nós podemos hoje contemplar, e vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente pensa quão facilmente nós nos atraímos, por tantas coisas. Temos ocupações nesse mundo, mas quão facilmente essas ocupações enchem o nosso espírito de satisfação e acabamos entrando por um caminho de gostar dessas coisas, Mas se nós pudermos contemplar, aqui nós temos tudo, o grande gozo nosso, a grande riqueza é nós contemplarmos o Senhor. Ele é toda a nossa riqueza. E vimos a sua glória, a glória de Cristo. Agora nós podemos ver. E que o Senhor nos ajude para que Ele seja o centro das nossas atenções, cheio de graça e de verdade. É como o Senhor fala que Ele é a porta, Esse mundo não tinha saída, não havia saída para esse mundo. E Ele se colocou como essa porta para nós sairmos daqui e entrarmos na presença de Deus. Tudo está convergido em Cristo. E que isso seja precioso para nós, que o Senhor nos guarde de podermos ter esse objeto da nossa fé sempre diante dos nossos olhos. Em Lucas 24 nós vemos os dois discípulos que iam na estrada para Emaús. Eles iam conversando com o Senhor, e o Senhor falando com eles, falando das Escrituras. E podemos até ler um trechinho. 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E eles lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleofas, disse-lhes:
És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E aí o Senhor vai falando, até que chega aqui no versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou, partindo, deu-lhes. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram e o conheceram, e ele desapareceu. Que olhos foram abertos. Esse é o que acontece conosco também. Às vezes estamos caminhando e prestando atenção com os olhos como se estivessem fechados, né? E de repente o Senhor, usando de alguma maneira, nos abre os olhos, e aí nós podemos ver. Pedro e Tiago, em Mateus 17, o nosso capítulo fala: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E lá em Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Versículo 2: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E segundo a Pedro, vamos ver o testemunho de Pedro também. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, etc. 1 João capítulo 1, versículo 1, 2. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Cantares 5, versículo 16. O seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado. Vamos dar graças.